Aquele ano havia sido ruim para a criação de ovelhas, para a construção civil e para o basquete regional, embora para Moraga houvesse sido ainda pior. Oi, gente, aqui é a Gisele e hoje eu trago a resenha de outra novelinha russa. Esse livro foi escrito pelo Gonzalo Mayer, que é um autor chileno. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Dublinense, com a tradução do Reginaldo Puyol Filho, em 2022, mas a publicação original dele, né, foi em 2019. Então, apesar de ser um livrinho curtinho, ele tem só 96 páginas, ele se encaixa, né, segundo a editora, em um romance chileno. Aqui nós vamos acompanhar o Moraga, que é um arquiteto. Ele recém perdeu a esposa, então ele ainda está lidando com esse luto, e ele está aposentado da carreira dele, ali, da profissão. E o enredo do livro ele se passa na década de 1990, no pós-Guerra Fria. E nesse caso aqui, o contexto histórico ele vai fazer diferença para a compreensão de alguns acontecimentos. Então, ali no pós-Guerra Fria, a gente tem também a saída do Chile, né, de uma ditadura militar. Ela se instaurou em 1973, que foi quando houve um golpe de Estado e destituíram do poder o Salvador Allende, que ele acabou inclusive se suicidando ali, né, no dia mesmo. E o Augusto Pinochet assumiu o comando ali do país em uma ditadura militar. Aqui o Moraga ele chama esse período, né, como regime militar. Ele era super patriota, conservador, e a gente tem um trechinho aqui na página 34 que demonstra bastante a opinião política, né, desse protagonista. Até aquela tarde, Moraga via com admiração o golpe de Estado, a luta contra o comunismo e a ditadura. Claro que ele preferia dizer governo militar, e de fato era o que ele dizia. Então é nesse contexto político, né, e a partir do pensamento desse protagonista que a gente inicia a história. Nesse trechinho que eu li, vocês conseguem ver que o narrador, ele emite ali um certo julgamento, né? Ele fala, claro, que ele prefere dizer regime militar. Então, o autor, ele utilizou desse narrador irônico e que não se extingue, né, de emitir um certo julgamento com o Moraga. Então, o pontapé aqui do enredo é quando, depois de um encontro meio que inusitado e uma conversa super incomum do Moraga como eletricista, ele decide que é uma boa ideia estudar xadrez, se tornar tão bom o suficiente para derrotar um russo. E toda essa raiva que ele direciona para os russos, que não é explicada no livro, se dá ao apoio da União Soviética para derrotar, né, o Augusto Pinochet. Então, eles usaram de toda uma estratégia para conseguir enfraquecer a imagem desse ditador, o que contribuiu para que em 1990 se desse por encerrado a ditadura. Daí, o Moraga, como bom patriota e como bom apoiador desse governo, ele se sentiu muito ofendido e ele passou a odiar todos os russos. Daí ele realmente se dá ali por convencido. Quando a Pamela, que é sua esposa, morre, ele se vê sozinho, solitário naquela casa, porque ele não é tão próximo do filho, ele decide por organizar-lhe a vida e realmente viajar para Moscou. Quando ele chega lá, ele narra pra gente a situação do aeroporto. E esse trechinho aqui tá na página 17. Bom, o aeroporto parecia velho e mal cuidado. De algum modo, isso o deixava de bom humor. As bitucas de cigarro jogadas no chão, o cheiro ácido dos banheiros, os turistas em busca de prostitutas baratas, as manchas de umidade nas paredes, os empresários que vinham de meio mundo para comprar fábricas em ruínas, as prostitutas caras, os letreiros mal iluminados, tudo, absolutamente tudo, confirmava que ele, o arquiteto Emanuel Moraga, era melhor do que eles, quer dizer, muitíssimo melhor. Nesse trecho dá pra gente perceber que ele se sente muito aliviado por chegar lá e perceber que a Rússia está realmente derrotada, né? Ele tinha muito receio de chegar lá e ver que eles estavam vivendo bem, apesar de tudo que tinham passado, mas eles não estão. E há também uma identificação do personagem com esse cenário deteriorado, caótico, né? Ele se sente confortável naquele ambiente porque ele também não está tão bem. E aí, a partir da chegada dele, ele encontra a pensão, tem a narrativa aqui também do quanto que era importante para as pessoas ali da região o dinheiro, né? Então ele leva dinheiro, ele sabe que ele consegue chamar a atenção por ter dinheiro, já que as pessoas ali
estão vivendo uma situação financeira muito complicada. Ele escolheu a pensão, que é bem ruinzinha, assim, bem decadente, mas por ser de frente a uma praça muito conhecida, por reunir enxadristas, né, do mundo todo e os melhores dele para jogar, então ele queria ficar bem próximo desse local. Da janela do quarto ele consegue ver essa paisagem que para ele, né, era o paraíso. Então ele chega lá, ele consegue começar a jogar, enfim, ainda em diante realmente faz parte do enredo que vocês vão precisar ler. Mas o que eu achei muito interessante nesse livro é o tom irônico e melancólico que o autor conseguiu desenvolver, meio que mesclado ali, o luto, a desesperança, o cenário político da época. Esse livro ele é composto por um único capítulo, você começa e vai até o final. Ele é de uma leitura rápida, ali, cerca de 1h30, 2 horas de leitura. Você consegue ler, por exemplo, em 2 dias tranquilamente. E há muita reflexão sobre o modo como estamos vivendo. O que a gente tem feito na vida, o que a gente está deixando para fazer depois, o que realmente importa. Todas essas coisas ele conseguiu condensar em tão poucas páginas e através de um único personagem. No final nós temos uma metáfora que nos deixa assim imaginar como que teria encerrado essa viagem do Moraga a Moscou. Eu gostei que o autor ele não deu um fim, sabe, muito bem determinado ali, ele deixou a cargo da nossa imaginação, mas ao mesmo tempo ele deu algumas respostas a partir dessa metáfora. Então, ele é um livro meio poético, mas extremamente melancólico. E é o meu tipinho de livro, é o que eu realmente gosto de ler. Então, eu amei. Eu gostei muito, me surpreendi também com a escrita do autor. Não conhecia, eu peguei meio que despretensiosamente. A edição tá lindíssima. Teve até uma amiga que me perguntou se era um quadrinho, porque ele é capa dura, é todo desenhadinho assim, mas não é. Eu vou deixar algumas imagens aí para que vocês consigam ver como que ele é bonito. A Dublinense sempre tem muito cuidado com as edições, mas aqui ela caprichou de verdade. E eu deixo realmente de recomendação, quis trazer essa parte mais histórica para ajudar no entendimento de vocês. Eu espero que ajude, né? Eu vou deixar aqui um outro vídeo, caso tu queira continuar me assistindo. Muito obrigada e eu espero te encontrar em um próximo vídeo.